Oi, pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui com o Xande, o Alexandre Portugal, ele é psicólogo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a morte e a moda. A gente vai trazer alguns conteúdos bem interessantes sobre o tema e espero que vocês gostem. A gente está aqui pelo Spotify, no podcast Psico na Vitrine e também pelo canal, então vocês podem acompanhar essa entrevista um pouquinho mais longa lá no podcast e alguns recortes aqui no YouTube. Congelei a gente aqui um pouquinho para lembrar vocês que nesse episódio a gente vai falar sobre assuntos um tanto delicados e que podem servir de gatilho para você. Se você chegou aqui nesse vídeo por conta do tema, já recomendo você também buscar ajuda ou entrar em contato com algum profissional próximo, o Alexandre é especialista nisso, ou entrar em contato com o CVV no número 188 que está aqui na tela, ou pelo site também você consegue conversar com alguém pelo chat. Não precisa sofrer sozinho, sempre tem alguém para ajudar você nessas situações. Agora, bora lá para a entrevista. Oi, pessoal. Oi, Gabi. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para estar aqui no teu canal, conversando contigo sobre moda e sobre morte, esses temas tão importantes, né? E tão delicados que nós precisamos entrar em contato, né? Apesar de não falarmos muito, né? São temas importantes de serem trabalhados, discutidos e refletidos sempre, né? Sim. Xande, você trabalha com essa abordagem já há um tempinho, né? Desde a faculdade. São temas que são pouco falados, né? A gente até estava conversando sobre isso anteriormente, mas que são muito importantes. Eles acabam sendo negligenciados até mesmo na faculdade, e a gente vai trazer alguns pontos para conversar sobre isso, relacionando a moda, ou às vezes a clínica de forma geral. E eu queria perguntar para ti, o que que te fez trabalhar com isso, e também o que é tanatologia, né? Qual que é a abordagem que tu usa? Fala um pouquinho para nós, porque não é a psicanálise. Alexandre Portugal, eu sou psicólogo clínico e eu trabalho principalmente com temas relacionados ao suicídio e à morte, né, o luto, a partir de uma abordagem fenomenológica existencial, que é a terceira força dentro da psicologia, né? As outras duas forças são a psicanálise e as terapias comportamentais. E assim, eu acabei indo para essa abordagem, olhando para o suicídio, porque em algum momento da graduação eu me deparei com uma notícia sobre os casos de suicídio, né, o número de suicídios. E eu comecei a me perguntar o que a psicologia está fazendo em relação a isso, né, porque até então eu não tinha visto nada na graduação, parecia muito pontualmente em alguns casos, e eu comecei a pesquisar, comecei a ir a fundo, e eu vi que a abordagem fenomenológica existencial trazia uma nova concepção, ou uma outra concepção, sobre o ser humano, um outro olhar sobre a vida e também sobre a morte. E aí juntou com o suicídio, juntou com a tanatologia, que é o estudo da morte e as relações que ela tem com as pessoas, com o social e como lidar com isso. Então esses três temas foram se unindo de uma forma que hoje eu não consigo mais separar um do outro. E um outro ponto importante de ser destacado e que muitas vezes acaba sendo deixado de lado é quando a pessoa nega o que aconteceu, nega essa morte. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, volto a trabalhar, volto às minhas relações, volto às minhas atividades. E a gente acaba vendo isso como algo positivo, não, a pessoa já superou. Porque nós não temos essa facilidade em lidar com a dor, principalmente do outro, e nós estamos num modelo que pede que você trabalhe, que você seja produtivo, que você produza. Inclusive, em relação ao trabalho, são 2 dias de falta possível, né, quando acontece uma morte. Imagina, morre teu pai, a tua mãe, o cônjuge, o filho, né, e você tem 2 dias para lidar com aquilo tudo e voltar para o teu trabalho, porque a máquina continua girando e você é uma peça da máquina, então você não pode parar, você tem que estar ali. E muitas vezes a pessoa se priva de sentir, se priva de chorar e pensar justamente por isso, né, porque no social não é permitido. E isso acaba acarretando em muitas coisas. Tem pessoas que, depois de muitos anos, entram em contato e fica muito difícil de lidar com isso. É muito difícil de elaborar um luto depois de tanto tempo assim.
né? Isso, acho que a conta chega, mas que você vai adiando ali, a conta acaba chegando em algum momento. A gente estava falando também sobre essa questão, e relacionando com a moda, né, um pouquinho, a gente estava falando sobre essa questão do movimento de tendências, porque as tendências são um eterno morrer e renascer, né? As coisas acabam, daqui a pouco elas voltam, e aí volta diferente. Quando eu falei essa questão, assim, da conta chega pra gente quando a gente tá passando por um luto, é porque esse assunto vai voltar em algum momento, não sendo necessariamente com aquela pessoa, né? Mas porque a morte, ela tá presente no nosso dia a dia. As coisas terminam, as coisas recomeçam, né? E isso que a gente, às vezes, não quer entrar em contato. E com a moda, assim, a gente tem algumas pessoas que são que a gente chama de trendsetters, né? São aquelas pessoas que acabam dando o start da tendência diferentona. Eu fiz uma relação aqui que eu não sei se é muito certa, porque existem nessa relação do movimento de tendências, talvez algo com relação a essas fases do luto, assim, né? De que vem, de que volta. E aí a gente vê isso indo, voltando. Como que é isso, assim? Será que se assemelha um pouco? Eu tô viajando muito em assemelhar isso com a moda. Olha, eu acho que tem muito sentido isso que você falou em relação à moda e à morte, né? Porque a moda, ela produz algo efêmero, né? Algo que hoje está, logo não mais estará. Mas a moda também produz o que é eterno. Então, o que está voltando tem referência no que já foi. A gente está sempre resgatando memórias, resgatando afetividades. Por exemplo, alguém que viveu a adolescência, a juventude ali nos anos 80, com os mullets, agora tem a possibilidade de, poxa, eu tinha uma experiência tão legal lá atrás e eu usava esse cabelo ou alguma roupa que usava, algum acessório que antes era, não sei se ainda está em moda a pochete, né? Mas assim, isso é algo do passado que acabou voltando. E relacionando com a morte, relacionando também com a terapia do luto, é mais ou menos o que a gente faz de realocar, de encontrar um novo espaço para aquilo que já não mais está. Encontrar um novo lugar para a pessoa que morreu, sem que isso seja dolorido. Então, aqui no livro ele fala, as roupas permanecem, as pessoas se vão, mas as roupas permanecem. Esse movimento, assim, né, da roupa e da moda e da morte, tudo isso, são questões interessantes, né? Como que tu vê isso? Essa questão da roupa, eu vejo que não é só a roupa, né? É o simbólico que fica ali, é a representação daquela pessoa que não está mais ali. Tem objetos também, pertences da pessoa, e que fazem a lembrança, trazem essa lembrança. Algumas pessoas falam de se desfazer dos objetos, se desfazer das roupas, né, como algo importante para a elaboração do luto, mas é importante ver a relação que o enlutado tem com aquilo, com aqueles objetos. Isso que tu falou de memória, de marcar e da negação, né? Muitas vezes as pessoas se sentem obrigadas a lembrar constantemente daquela pessoa que faleceu. Então isso acaba se tornando uma obrigação, e a pessoa não consegue realizar aquela morte. Não consegue entrar num processo de luto porque ela nega que aquilo aconteceu. Porque o luto não é só a perda da pessoa, é a perda de parte de você também. Porque é um universo compartilhado, né? Nós, nesse momento, estamos compartilhando o universo, estamos compartilhando informações, compartilhando algo. E se um dos dois sai dessa conversa, esse universo deixa de existir e começa a existir uma falta. Fica um espaço em aberto. E como é que eu vou preencher esse espaço? Como é que eu posso lidar com isso? Então, essas roupas, esses objetos, os anéis, e até tu falou dos anéis, tem algo que é um pouco mais barato, disco de vinil, com as cinzas das pessoas. Ai, que legal! Também é uma possibilidade. Até eu vi um caso de uma família que fez discos de vinil e aí entregou para os familiares, né, como uma forma de ter uma lembrança, porque no disco vai o equivalente a uma colher de chá de cinza, né, da pessoa. E aí até eles falam que fica um ruído quando o disco tá tocando, né? Mas esse ruído é muito particular, porque cada disco vai ter um ruído diferente e vai ser uma marca daquela pessoa, né? Eu achei fantástico, assim. São formas de se relacionar com a memória, de se relacionar com esse afetivo,
né? De você manter aquela lembrança viva. É uma forma de você honrar aquela pessoa, a existência dela. Nossa, que bonito! Isso do ruído ser diferente para cada um, também falou no Anel. E eu acho que é bonito isso, porque às vezes a gente, em vida, né, tenta tanto ser como um outro, enfim, né, ser ali homogêneo, ou se diluir no grupo, né, ou não ser diferente. E aí, até na morte, a gente recebe um tapa na cara do tipo, você não é igual a todo mundo, né? As suas cinzas vão ser diferentes, cada ruído vai ser diferente, né? Porque nós somos únicos, né? E isso é, ao mesmo tempo, libertador, mas também assustador, né? Porque a gente, às vezes, não sabe muito bem o que fazer. E em vida, a gente lida com essa falta, né? Com essa falta de referência, porque, ai, ninguém é como eu, e agora? O que eu faço? Terapia. Né? Terapia para lidar com isso aí. Mas é interessante isso, assim, porque eu fiquei pensando nessas questões e às vezes a roupa também é uma ferramenta para a gente se diluir no grupo, mas com a roupa, as escolhas que a gente faz também são únicas, são singulares, né? Se a gente tenta se fantasiar ou se a gente tenta colocar um elemento muito parecido com outro, fica esquisito, né? A gente fica olhando assim, ai, não parece você, o que está acontecendo? Você não consegue se apresentar de uma forma tranquila, esses elementos, assim, que a gente vê na morte, ali nas cinzas de um outro, já são, na verdade, uma memória da vida, né, de que você é diferente, que nós somos únicos e que a gente continua sendo diferente, mesmo depois de morrer, né? Acho que o que a gente fez aqui hoje, pensar, se angustiar, né? Com todas essas questões, convidar a gente a pensar sobre essa finitude olhando para a vida, olhando para as possibilidades que a gente tem. Então, isso que você falou do angustiar-se, né? Acho que é um convite para as pessoas repensarem a angústia, repensarem a falta, o vazio, como possibilidades, e não como algo ruim. Porque nós aprendemos que isso era ruim, né? Então, não posso ser triste, não posso olhar para o meu sofrimento. Mas você pode e você deve, e olhar para isso te dá um novo vislumbre sobre o que você pode ser e fazer diante dessa vida que está em constante movimento, em constante transformação. Né? Assim como as tendências, né? Nada é eterno, nós não somos eternos, o sofrimento não é eterno, a felicidade não é eterna. Então, olhar para isso, entender todo esse processo, vai trazendo mais leveza. E olhar para a morte também, como um todo, faz toda a diferença no processo de existir. Olha para a tua angústia e começa a se relacionar com ela. Ela pode te dizer muitas coisas também, coisas bacanas. E claro que fazer isso não é tarefa fácil, né? Leva tempo, não é rápido como comprar alguma coisa. Não é em 2 cliques. Não é como ir num lugar aí de estética para fazer um procedimento e você sair de lá completamente diferente, não é assim, porque esse não é um processo mercadológico ou capitalista, né? É um processo que vem ao inverso disso, que te faz olhar para um outro ponto da vida, que te faz questionar, que te faz repensar muita coisa. E como tu falou, assim, essa angústia, ela provoca, né? E ela gera movimento. Então, não é fácil. Dói bastante. Dói. Dói, mas essa dor é preferível, né? Essa dor é aceitável. Uhum. É uma dor que não paralisa, né? É uma dor que te movimenta. Isso, exatamente. Então, o bate-papo de hoje foi para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essas dores, sobre essas questões, repensar também o nosso papel, né? Será que a gente está olhando para essa finitude? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de olhar para isso, assim. Por isso que eu quis te chamar, porque eu acho que não sou só eu. É um dos pontos do real, né, que a gente tem muita dificuldade para olhar, mesmo para a morte e tal. Mas olhando para essa questão da finitude como um sopro de vida, como possibilidades,
é algo que angustia, mas também traz uma leveza para esse assunto. E assim como a moda traz algo do passado, reinventa, seria interessante a gente começar a pensar nessa morte que um dia já foi algo muito naturalizado, todos vivenciavam de uma forma muito tranquila, começar a trazer ela de volta para esse natural, porque faz parte da vida, todos nós vamos morrer, e olhar para isso, encarar isso de frente, faz toda a diferença. Xande, obrigada. Nossa, acho que foi um bate-papo muito bom. Volte sempre que você quiser. Ai, que Vamos delícia. falar sobre mais assuntos. Gabi, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse espaço que é importante, é muito importante, como eu já falei, ter essas discussões mais leves sobre assuntos pesados ou delicados. E se você estiver precisando de ajuda, né? A gente sabe que às vezes as pessoas vêm para esse tipo de conteúdo. Não hesitem em buscar e conversar com os profissionais ou entrar em contato com o CVV, né? Que tem um apoio aí 24 horas para você. Acho que é 188 o número, né? Que você pode Isso. ligar. Ou entrar no chat também, no site do CVV. E não hesite em procurar ajuda, né? A gente está aqui, somos profissionais, mais o Xande, que gosta bastante dessa temática e que está pronto para acolher, né, e para ajudar, porque a vida vale a pena. A vida é uma construção possível de ser feita, cheia de possibilidades, que não é isso que está aí no capitalismo, né? Que não são essas possibilidades que são vendidas, são possibilidades construídas por cada um, né? Como a gente falou aí, cada um é único, cada um tem um ruído único, e na vida também, né? Então, se permita aí a fazer novas escolhas, a buscar ajuda e a rever algumas possibilidades, né, Xande? Exato. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, pode entrar em contato, deixar algum comentário, e aí a gente vai conversando também, né? Porque isso é um diálogo sem fim. Né? Esse diálogo não tem fim. Exato. Né? Tá sempre em constante transformação. E considerar essa transformação, entender esse processo como um processo viável e bonito, traz muito mais prazer de viver. Gente, vou deixar as redes sociais do Xande aqui para vocês seguirem. Sigam lá o podcast, que agora eu já aprendi que é para seguir. Compartilhem esse conteúdo com alguém que gostou. Se inscrevam aqui no canal e deem um like no vídeo. A gente se vê nos próximos bate-papos. Até mais. Tchau! Tchau, Gabi. Esse foi só um gostinho do podcast que tá incrível e que vocês encontram lá no Spotify com muito tempo de conversa sobre esse tema. O link tá aqui embaixo para vocês acessarem. Espero vocês por lá. Um beijo e até mais.